para combater esse tipo de fraude em descontos. Eu mostrei aqui que o Tribunal de Contas da União, lá atrás, na época do começo do governo Jair Bolsonaro, já vinha investigando e apontando problemas ali em descontos irregulares, etc., com milhões de reais sendo apontados naquele monte de problema que não estava totalmente detalhado como está agora. Então aquilo exerceu uma pressão para que o governo estancasse essa sangria. Que são alguns tipos de nós chamamos esses problemas cadastrais de diversas gravidades, desde problemas mais simples até flagrantes fraudes. A gente tem conseguido perceber um alto volume de potencial de melhoria. Então houve uma conversa com todos os entes envolvidos, analisando profundamente quais seriam as percepções de fraude e pagamentos devidos dos servidores que estão ali no dia a dia da concessão, da revisão e da manutenção dos benefícios. Então aqui, por que a gente está conversando nesse fórum, né? Existe uma relação direta do TCU com a MP, que é como fornecedores dos insumos do artigo 8º, desses incisos, que falam das possibilidades de benefícios com pagamento indevido. Então o tribunal fez várias faculdades de testes e encontrou alguns benefícios que tinham possibilidade de estar sendo pago ou com valor errado ou simplesmente indevidos, e o tribunal tem bastante interesse de que esses controles sejam aprimorados e a MP ela vem nesse sentido. Finalizando, eu trago aqui uma notícia interna do Tribunal sobre essa metodologia, então tem ali o link para quem quiser ver um pouco mais, fala também dos acordos, dos grandes números. E o Jair Bolsonaro, então, presidente, editou uma medida provisória. E a medida provisória tem força de lei, então ela tem que passar pelo crivo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode aprovar o texto completo da medida provisória, pode rejeitar, ou ele pode aprovar parcialmente, retirando alguns trechos que foram colocados no texto original. E foi exatamente o que o Congresso Nacional fez com a MP 871, que é essa medida provisória citada pelo Nicolas. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Na verdade, o Nicolas Ferreira, como o vídeo mostra, ele tirou isso de uma matéria da Gazeta do Povo, que tem uma série de imprecisões, a começar pelo próprio título. Aparece ali no vídeo, o print do título. Em 2022, o Congresso revogou lei de Bolsonaro contra fraudes em descontos do INSS. Não é exatamente isso. Repito, Bolsonaro editou no MP, o Congresso ele foi analisar o texto e ele fez alterações naquele texto e volta para a sanção ou veto do presidente da República. Eu começo até a fazer uma correção em benefício, vamos dizer assim, do raciocínio do Nicolas. Porque ele faz uma informação errada, baseada na matéria de que o Bolsonaro estava colocando na medida que a revalidação teria que ser feita a cada 2 anos. Vamos colocar o print do diário oficial da MP original do Jair Bolsonaro. Então vocês estão vendo lá que naquele trecho, destacado em azul, o texto assim, a autorização do desconto deverá ser revalidada anualmente nos termos do disposto no regulamento. Portanto, não era nem sequer 2 anos, era anual, era de ano em ano. Mas ele tirou isso da matéria, que tem informações imprecisas, para não dizer erradas, do jornal que é simpático ao Jair Bolsonaro. E aí isso vai formando um efeito dominó. Então, havia ali um texto para que houvesse a revalidação a cada ano. Adivinha quem ficou contra? Acertou, a esquerda. Como não bastasse em 2022 com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. Aí, para tudo, né? Porque aí é uma síntese pra lá de enganosa. Porque a esquerda, pelo menos, vários parlamentares de esquerda ficaram contra, assim como nós mostramos aqui. E aquele deputado Wilson, do PSB, e apresentou emenda 2 vezes, como a gente detalhou no programa de ontem. Agora, não foi só a esquerda. Não foi só a esquerda. Isso aí faz parte de uma narrativa binária, que você tenta falar pra base, engajar a base, sempre tentando trazer aquela percepção de que, olha, o Bolsonaro fez tudo certo, tudo de bom, a esquerda veio, acabou tudo, fica do nosso lado, nós somos do bem contra o do mal. Aqui a gente vai ter que restabelecer os fatos. Na primeira etapa, houve a formação de uma comissão mista no Congresso Nacional, nós exibimos textos aqui, das associações defendendo que essa avaliação não fosse feita anualmente, exibimos textos do deputado Wilson, do PSB, defendendo a mudança no texto original do MP, da MP. A Confederação Brasileira de Aposentado, ela é uma parceira do INSS. Nós somos uma parceira do INSS. A COPAB participa de todos os conselhos. A COPAB participa também hoje do INSS digital. Agora o que acontece? Eles fazem uma medida provisória e na medida provisória quer que nós renova de ano em ano o associado. Não tem como nós fazer isso. O que vai acontecer? As associações vão mandar embora todos aqueles médicos, todo dentista. Por quê? Porque nós não conseguimos refiliar o aposentado em um ano. Não tem como fazer isso, não existe como a gente trabalhar na renovação de um ano. Não é que nós não queremos, não. Nós queremos renovar, sim, pode renovar, mas não nessa quantidade de tempo e nem na quantidade que ficou aí. E nessa emenda é difícil fazer o governo anualmente. Eu faço o que fizéssemos, até porque eu não vou entrar nesse campo, eu não sou juiz, eu acho que é inconstitucional, porque se o dinheiro é meu, eu autorizo, eu faço o que eu quero do dinheiro. Agora, se alguém pegou uma declaração falsa, obrigou, ele tem Ministério Público, tem um órgão competente para chegar lá e denunciar. Tem um órgão competente. Então, nessa emenda número 100, eu faço esse requerimento para de 5 em 5 anos. E aí voltou para Jair Bolsonaro. Então o que fez Jair Bolsonaro? Jair Bolsonaro podia ter vetado essa alteração. Ele tem essa opção como presidente da República, então ele sancionou. Quer dizer, ele aprovou o texto alterado. Essa é a imagem da assinatura, onde ele está ali do lado do deputado Paulo Martins, do Marinho, do Paulo Guedes. E é só recorrer às reportagens da época, inclusive publicadas pelos casos legislativos. Tem site oficial da Câmara, site oficial do Senado. O Jair Bolsonaro, inclusive, ele vetou outros textos. Ele poderia ter vetado esse, mas ele não vetou. Ele sancionou o texto. Quem quiser procurar, 19 de 6 de 2019, a matéria no site do Senado que fala sancionada com veto, medida provisória que combate fraudes no INSS. E aí mostra lá a sanção do Jair Bolsonaro e mostra que ele vetou vários dispositivos. Entre os dispositivos vetados não está a alteração que ampliou o prazo de revalidação da autorização de descontos. Aí veio o segundo momento. Numa outra MP, não é mais a 871, era a 1006, me parece, de 2020, mas eles estavam debatendo isso no Congresso em 2021. E aí o Congresso aumentou em mais um ano o prazo inicial de contagem para a revalidação periódica da autorização dos descontos pelos filiados das associações de aposentados e pensionistas. Era uma revalidação que seria feita de 3 em 3 anos, mas então só a partir da virada de 2022 para 2023, o que deixaria isso para acontecer só em 2026. Então, em mais uma MP, houve essa inserção de trecho para adiar. O relator dessa MP, agora sim, já estava antecipando a participação dele, é o Carlos Alberto Neto. E naquela época, estavam republicanos do Amazonas. Vamos repetir, então, aquilo que ele falou, dizendo que cedeu ao pedido de 2 associações de aposentados, a CONTAG e a COBAP. Ele falando no Congresso Nacional a respeito do texto aposentado. Nós conseguimos colocar a pedido da COPAP, da CONTAG, a aumentar o prazo, da Wilson solicitou aumentar o prazo por mais 2 anos, o recadastramento da associação. Daí, o Nicolas falou, acertou, foi a esquerda, derrubou a medida do Bolsonaro. Esse era um relator do Republicanos, que não é um partido de esquerda, é um partido da base, é do governo Bolsonaro. E esse relator, o Carlos Alberto Neto, depois ele saiu do Republicanos, adivinha para qual partido? Pro PL, do Bolsonaro. Adivinha quem apoiou o relator, Carlos Alberto Neto, e defendeu essa alteração, e o Nicolas está criticando, quando ele foi candidato a prefeito de Manaus, aqui ó, no ano passado, em 2024. Vou colocar na tela, produção, quem foi lá fazer campanha? Jair Bolsonaro. É um aliado do Bolsonaro, o relator que fez a alteração, e está sendo criticado e atribuído à esquerda, pelo Nicolas, a esquerda, queria a alteração. É verdade, tem que ser criticado por isso. Mas não foi só a esquerda, porque o mundo não é binário. Olha o Bolsonaro lá, no desfile, na carreata, junto com o capitão Alberto Neto. As pessoas nas redes sociais, elas ficam acreditando, nos parlamentares, como se tudo fosse binário. Não, hoje mesmo, a primeira pauta do programa, nós mostramos o aumento do número de deputados. Aí vamos dizer o quê? A esquerda ainda querendo aumentar o número de parlamentares, gerar mais gasto para o governo, você vai ter 21 votos de deputados do PL, do partido do Bolsonaro. Inclusive, o Sócio Cavalcante e o Alexandre Ramagem, junto com os petistas Liberta Faria e Benedita Silva, dois petistas que tá vindo corte, depois no YouTube. Então não é binário, assim, esse lado só que é o responsável, o outro não tem nada a ver com a história, um é o bem, outro é o mal, muitas vezes você tem uma interseção. Então, o relator, ele defendeu essa alteração, é um aliado do Bolsonaro, e o texto acabou aprovado nos mesmos moldes. Boa tarde, patriotas! Quero dizer pra vocês, estou aqui emocionado ao ver o nosso eterno presidente se recuperando. É uma perseguição política, é a ditadura da toga, que nós, juntos, unidos, vamos acabar com essa ditadura, e vai começar agora, pela anistia, já!
Aí veio 2022. 2022 teve uma outra lei, 14.438, como a gente mostrou, que revogou a necessidade de reavaliação periódica. O relator era o Luiz, agora me fugiu, o Luiz Miranda, exatamente, que era do Republicanos também. E o Luiz Miranda, portanto, ele não é um sujeito da esquerda do PT, é outro relator do Partido Republicanos. E aí, quem é que sancionou essa lei? E o Nicolas está citando aqui, em 2022, que ele foi com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. Quem sancionou a lei com a retirada da necessidade de reavaliação periódica? Jair Bolsonaro, que era o presidente da República. Não vetou. E aí no site da COPAP, uma das associações que tinha pedido para o aliado do Bolsonaro para retirar a necessidade de reavaliação mais frequente, ela publicou o seguinte no seu site, como a gente mostrou também. Pode colocar aquele título na tela primeiro, alô, né, que está lá na matéria da COPAP, Conferência Brasileira de Idosos, e o título: Vitória Histórica do Movimento Nacional dos Aposentados. O presidente sanciona fim da obrigatoriedade do recadastramento dos associados. Então, Jair Bolsonaro sancionou o texto com essa alteração que resultou no fim da necessidade de reavaliação periódica da autorização dos descontos pelos filiados das associações de aposentados. E se é, portanto, para criticar os políticos responsáveis por deixarem essa brecha, eles mesmos estejam envolvidos diretamente nas fraudes, mas pela responsabilidade política, ter deixado passar algo que facilitou o trabalho, entre aspas, dos alegados criminosos. Se era para fazer isso, tem que botar todo mundo na roda. É o que o jornalismo independente vigilante contra fez. Eu fiz um fio lá no X, ela fixada no meu perfil, fiz ontem aqui no programa, e estou trazendo para mostrar as opções do Nicolas nesse vídeo. E o que será que aconteceu nos próximos anos, Binho? Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Ou no português, claro, aumento absurdo de roubo contra idosos. Desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. 2023 e 2024, explosão de fraudes. E ainda tem gente surpresa com isso. Não foi o Alckmin que disse o ladrão vai voltar à cena do crime. E de fato voltou. Aí ele fala assim, ainda ironizando, desenhando, porque eu sei que tem gente que só entende assim. 2019, Bolsonaro faz lei para proteger esses idosos de fraudes. 2022, esquerda derruba essa lei no Congresso. E sim, desenganosa. 2019, Bolsonaro editou e o Congresso aprovou, Bolsonaro sancionou em vez de vetar. 2021, mais uma vez, houve o adiamento da revalidação